Vamos dar início a mais uma live, mais uma aula, mais um vídeo. Na noite desse sábado, hoje vamos falar sobre mudanças. Por que às vezes algumas mudanças elas pode ser tão assustadora para algumas pessoas? Por que as mudanças podem parecer um bicho de sete cabeças para algumas pessoas, novamente, né? A mudança em si, ela é um encerramento de ciclos. Ela serve para trazer novas circunstâncias, novas situações, novos momentos na vida de cada um, de cada pessoa. E por que eu quero trazer esse assunto aqui também? Porque faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha convidada de hoje também, faz parte de coisas que aconteceram com a gente e por que isso às vezes interfere na hora de você abrir um negócio, na hora de você começar a empreender, na hora de você ser dona de casa, na hora de você iniciar novos ciclos, porque para algumas pessoas pode ser assustador você entender como essas coisas funcionam, pode ser assustador como as coisas vão tomar a linha, como elas vão ser, como elas vão reagir, como que vai vir depois. E isso às vezes também gera uma ansiedade, também gera uma preocupação com o que pode acontecer, com o que não pode acontecer. As mudanças em si, elas assustam na questão de você não saber o que vem depois. Então eu tive uma grande mudança na minha vida, minha convidada de hoje também teve mudanças na vida dela que trouxeram conhecimentos, que trouxeram sabedoria. E isso serve para que você entenda que muitas das vezes as mudanças elas são necessárias para que coisas novas aconteçam. Mas antes disso, você tem que parar de resistir, parar de pensar como se aquilo ali fosse um problema, como se aquilo ali fosse te trazer algum prejuízo. E não, a mudança ela vem para trazer algo novo para você. E você tem que ter em mente que você precisa conhecer e saber o que você pode aprender com aquilo que aconteceu. E também assusta por causa da questão de que você não sabe o que vai acontecer depois. Então acontece tudo o que acontece e você daí tem que planejar uma coisa, tem que planejar outra, tem que mudar uma coisa, tem que mudar outra, tem que fazer diversas coisas, as quais às vezes podem te tornar uma pessoa perdida. Então você acaba se desesperando por não saber o que fazer naquela situação. E hoje a gente vai trazer algumas soluções que podem ajudar você na questão das mudanças, que podem ajudar você a se organizar melhor, que podem ajudar você a entender que algumas mudanças elas têm solução sim, que quando tem um momento de baixa autoestima, momentos que você se desespera, momentos de coisas desse gênero, você pode sim encontrar soluções, você pode saber o que pode fazer, você pode entender que não precisa você resistir, principalmente quando você acha que as mudanças elas não vêm para você, que as coisas não acontecem, que você queria mudar isso, mudar aquilo e não consegue. E muitas das vezes isso pode ser porque você está resistindo a mudanças. No momento que você está pensando nessas mudanças, você também está pensando em desistir, em pensando, não, mas e se realmente mudar aquilo ali, vai interferir em tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então, se você é como eu, que pensa demais, isso vai fazer sentido na tua mente, entendeu? Vamos ver se a minha convidada já está aqui. Oi, mano, dá um salve. Então, vou esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho sobre essas questões das mudanças. E como eu estava falando, essas questões podem fazer com que você se sinta perdido, pode fazer com que você se sinta desorientado. E são coisas que podem sim alterar, ser alteradas. Que você pode mudar, que você pode reforçar isso. Eu tô me enrolando um pouquinho mais. Boa noite a todos, boa noite. Me embolei, boa noite, Anne, seja muito bem-vinda, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Já fiz uma introduçãozinha aqui bem rapidinha para falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, que é referente a mudanças que às vezes pode ser um bicho de sete cabeças para algumas pessoas, mudanças de ciclos, o quanto às vezes você pode estar resistindo na hora de vir a mudança na tua vida e por isso que às vezes você se perde reclamando que as coisas não acontecem para você, que isso acontece, que aquela coisa não acontece e daí quando acontece você se desespera mais ainda por não saber o que fazer, sendo que algumas das vezes foi você mesmo que pediu aquela mudança. E o mais legal disso tudo é que a mudança nem sempre ocorre como a gente esperava, como a gente planejava. E isso a gente vai falar aqui hoje também, como que a gente desenhava ou desenhou cada coisinha que demorou um certo tempo para acontecer, demorou um certo tempo para que acontecesse e quando aconteceu de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente tinha planejado, né? Então isso faz parte, primeira coisa a gente tem que parar de resistir, aceitar e entregar, principalmente para entender que nem tudo ocorre no nosso tempo, nem tudo ocorre como a gente espera. Mas se a gente continuar agindo, continuar indo atrás, as coisas acontecem, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus e como tem que acontecer, né? Então já que a minha convidada já chegou aqui, mandem coraçãozinhos, compartilhem com o povo,
E a live de hoje está sensacional. Amiguinha, me avise se vocês estão escutando bem, se está tudo tranquilo. Oi? Oi, boa noite. Uma animação dessas, hein? O que te passa? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como está a expectativa para o assunto de hoje? Tá grande, né? A gente conhece bem. Sim, A gente sabe sobre. é verdade. É verdade. Eu Então, estou, eu estou com, eu estou de TPM, então hoje não tem vinho, tá? Tava bem bonitinho antes. É que a Julie demorou meia hora pra entrar, normal, né? mas tava bem bonitinho antes. Agora tá tudo cagado. Não é nada. Portanto, é tá quentinho, tu tá tomando e tá de boas. É. E então, qual foi? O que você tem a falar aí para nós introduzir? O que tu lembra, assim, de uma mudança mais radical que você teve? O que você tem para falar sobre mudanças? Digamos assim, melhor dizendo, né? Para dar início. A minha maior mudança. Estamos escutando assim? Mas tu tá soprando fone daí, no caso. É que eu não posso falar alto, porque eu acho que a Isis vai dormir. Ah, tá. Mas enfim. Acho que a mudança mais drástica foi ser mãe, né? Que é a maior Sim. mudança na vida de qualquer mulher. E a gente não imagina até a gente ser. Que nem a Julie ela já tem uma ideia, mas ela não sabe como é que é. E Tem ela só vai ideia, saber quando ela tem na, for, na teoria, né? Na prática, é outros 500. né? E é bem diferente. Tu tá com os dois Mas foi a fones? maior mudança. Tô, Tu acha que se tu soltar vai ficar melhor? tô. Ah, aí. Deu? Deu. Tô, Tá. tô te escutando. É, tá. Tá bom sim? Uhum. Então tá bom. Que foi. Que eu me perdi agora. Tava falando que foi quando você ficou mãe, eu ia falar virou mãe. Virei mãe, Mas né? sim, e o que mais assim que você viu assim que como é que eu posso te especular, fazer a pergunta de uma forma que não fique confusa, porque para confundir as pessoas só a primeira, né? Mas assim, qual é a tua visão das mudanças em si, aprofundado? O que você vê como mudança para tu? Não numa visão aqui sim que teve para você, mas no geral, sabe? O que seria a mudança para você? É essencial. Mas eu sou taurina, então, como uma boa taurina, eu não gosto de mudanças. Eu. Como é que fala quando a gente é. Ai, não fugiu a palavra. Quando a gente sabe que tem que fazer, mas não quer por algum receio. Eu não sei, eu nunca gostei de mudança. Resistência. Mas eu já mudei 3 vezes de casa. Resistência, isso. Eu sempre fui resistente à mudança. Tanto que para sair, por exemplo, de um serviço, eu sou muito resistente, por mais que seja ruim, porque eu não gosto de mudanças. Então, eu me acostumo com aquilo, é zona de conforto, né? Mas eu estou em processo. Não dá nada. E é bom que tu falou dessa forma, porque ontem mesmo eu estava falando com a minha cliente e ela falou dessa questão de que taurinos eles são mais propícios a não gostar de mudanças, né? Tipo, eles correm léguas dessa questão de mudanças e obrigatoriamente, no teu caso, obrigatoriamente você teve que passar por algumas mudanças, né? Mesmo que sem querer, Sim, precisou você passar por certas mudanças, certos ciclos que te trouxeram um aprendizado, mas que se dependesse de você não teria acontecido, né? exatamente. Por isso que deu. Por exemplo, casar Sim. não estava nos meus planos, mas aconteceu e foi uma mudança, né? Exatamente. E é uma mudança drástica. O assunto de hoje, tipo, ele não é aquela questão assim, ah, vamos mudar disso, vamos mudar daquilo como se fosse planejado. A gente tá falando aqui de coisas que às vezes não saem como a gente planejou, não sai como a gente deseja, não saiu como a gente desejava, ou não era algo, não era algo que a gente queria. Eu fui olhar para ver se meu café tava ali, mas eu já tomei tudo. Então, é nessa questão que a gente vai abordar bastante hoje, porque a maioria das coisas que aconteceu, tanto na vida da Isla quanto na minha vida, não foi coisas assim de, ah, é isso, eu preciso mudar disso, essa é a mudança que eu quero, eu vou lá e vou agir. Não, a gente estava tomando um suquinho no dia, no outro dia estava em outra cidade.
entendeu? Tipo, É, né? esse tipo E de eu, mudança e, que você tá a, falando. e eu tava sem celular e ela só me mandou, acho que foi no Messenger, né? No Messenger? Acho que sim. Messenger? É Messenger. É, só tipo, e tá, tal, 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 e tô em outra cidade. Legal. Outra, Até hoje eu peraí, não sei o nome. como assim? Como assim? É bem facinho, é Timbó. É, Timbó. Eu Isso. tô em Timbó. Sim, tô aqui, Nem sei perdida. onde fica. Fica aqui no, pra É, baixo do morro, perto da Chinês e do. ali bem, ali, tá. Trupicou já tá na cidade. Sim. Às vezes, nessas loucuras assim que a gente fala. E por que que esse assunto é algo que também puxa atenção? Porque algumas pessoas elas se indignam com as questões das mudanças, ou elas ficam preocupadas, ou elas ficam estagnadas, ou elas ficam com aquela questão assim, não, não, eu não quero isso, eu não quero isso. E às vezes é aquilo que ela precisa passar. No começo eu me desesperei bastante na questão de estar aqui. Mas o que me segurou aqui foi a questão de como as coisas funcionaram, como que levou a isso, como levou a estar aqui, como que levou as coisas a funcionarem. Venha tomar chocolate comigo. Olha aqui, ó. Ó, Didi. Oi? Diga boa noite. Oi, meu amor. Diga boa noite. Ah, que ela fala. Coisa Pode ir linda. falando. Aí, nem me lembro o que eu Ah, tava falando. Já me perdi já. Tá saudade dessa menina. Mas, assim, voltando, se eu lembrar, a questão é que as pessoas, às vezes, elas ficam preocupadas com fazer aquela mudança. Então, ficam com medo, ficam com receio. E é a questão é muita questão da resistência. Porque, às vezes, as pessoas, elas resistem. Por muito tempo, eu resisti às mudanças. Resisti a permanecer em uma certa situação. Resisti em permanecer em coisas que não eram para mim. Resisti ou permaneci em situações que já não faziam mais sentido para mim. Então, as mudanças, elas foram obrigadas a acontecer dentro daquilo que eu tinha pedido lá atrás, um tempo bem lá atrás. Então, por isso que você tem que prestar atenção àquelas coisas que você pede, aquelas coisas que você anota, aquelas coisas que você escreve, porque talvez não aconteçam quando você espera, mas aconteçam mais lá na frente, porque nesse meio caminho você precisa aprender algumas coisas diferentes, você precisa aprender certas situações, você precisa aprender como lidar com certas coisas, e é assim que funciona. Então, às vezes, não é no nosso tempo, e sim no tempo que tem que ser, no tempo que tem que as coisas ocorrerem e irem a fundo disso. Quer acrescentar mais alguma coisa? não, exatamente. Ó, uma mãozinha! Agora tem uma distração, tá? Coisa linda, não dá nada. Ela dá uma aparecidinha e depois sai. Oi? É, é que ela não tá ouvindo, né, no caso, que eu tô de fone, Ah, é verdade. Ela não sabe o que tá né? acontecendo. Ah, é verdade. Eu dando oi pra ela, bem fazer, bem. E ela não tava escutando. Ó, dá oi. Oi, Izzy. Dá oi pra Didi. Dá um tchauzinho, então. Prossiga, prossiga. Vamos à primeira pergunta, então. O que tivemos de mudanças? Qual foi o que você teve de mudanças? Eu tenho. A gente tá com 24 anos, né? 24? 24. Então, o É que vinte e teve quatro. de mudanças na tua vida primeiro? Vamos começar por você. Que você viu assim que te trouxe um certo aprendizado e que você pode compartilhar hoje. Ai, deixa eu ver. Como eu disse, eu não gosto de mudanças, então eu não mudei muito, né? Não fiz muitas mudanças. Mas o de casar, de ser mãe, né? Que foi drástica. De sair de perto dos meus pais, filha. Dá licença. De sair de perto dos meus pais. Porque eu fui morar. Eu não fui morar em outro estado, igual a Júlio. Mas eu fui morar Um em bairro outro bairro. diferente? Exato. E foi complicado na época. Dá licença. Não. Ah, eu vou tirar meu fone. Tá vendo? Sim. É. É, eu acho que foi a maior mudança, não tem mudança. Eu não mudo. Eu não mudo, não quero, Porque não vou. eu erro, né? Uhum. Mas eu tô tentando. E o que que tu aprendeu nesse tempo que precisou fazer isso, esse tipo de mudança?
Tipo, A ser madura, né? responsabilidade, pensar de forma diferente. Peraí que eu vou botar o fone. Não. A ser responsável, a ter. Eu ainda não vou no médico sozinha, mas eu estou em processo. É um Vai? detalhe, né? Eu me obrigo, no Eu vou, caso. eu vou sim. Eu vou sim. Eu vou sim. Mentira, eu vou sim. Porque a minha Agora se mãe precisa obriga cuidar da também, gente, né? né? É. Filhos, tenha. Eu prefiro ficar Enfim. de Didi. É. Eu acho que é basicamente isso. Então, Deu? pra mim, eu acho que as mudanças, assim, que veio de aprendizado, pra todas as mudanças que eu tive, foi na, foi na questão, assim, também de amadurecimento. E eu demorei bastante pra amadurecer, demorei bastante pra ver as coisas de outra forma. Teve que puxar muito a minha orelha pra ver das coisas dessa forma, né? Pra entender para ter outro entendimento de como que as coisas funcionavam, principalmente para me amadurecer, para me entender, para me saber conversar, para me saber dialogar. Então foram mudanças assim que trouxeram certas situações que eu não estava preparada, mas que automaticamente eu precisei aprender a lidar com aquilo ali, né? Então eu precisei aprender a entender como cuidar de mim mesma, como não ser tão dependente das pessoas, principalmente isso, porque eu era muito dependente, tanto emocional quanto tudo, né? Então, nessa questão assim de responsabilidade de casa, eu já tinha aprendido isso em casa. Então, de fazer comida, de limpar a casa, essas coisas, então já vinha de casa, então já não tive que me preocupar tanto com isso. Mas na questão de mudanças de resolver ir atrás da internet, mudanças de resolver ir atrás de documento, atrás de coisas que fossem trazer, por exemplo, me ajude nessas questões que era tudo eu que tinha que me responsabilizar pelas coisas. Então esse foi um cargo um pouquinho pesado, entre aspas, porque era tudo eu que tinha que correr atrás. Se queimava um chuveiro, era eu que tinha que dar jeito. Se fazia uma coisa, era eu que tinha que dar jeito. Mesmo eu estando num relacionamento. Então, teve muito aprendizado, muitas mudanças que eu tive que amadurecer, entender e saber como lidar, principalmente. Mas ainda assim, teve tempos que eu ainda dependia emocionalmente. Então, eu fazia pelo outro e deixava de fazer para mim. Então, acho que isso foi uma das maiores mudanças que teve para mim na questão de eu saber me organizar para mim mesmo. Então, foi algo assim que eu tive que me virar nos 30, mas ainda assim esperar a ajuda das pessoas. Que nem no caso, eu tinha a tua ajuda, aqui eu tenho a ajuda dos meus tios, tenho a ajuda da minha irmã, tinha a ajuda da minha mãe, ali que estavam me incentivando. Então, uma coisa que você tem que entender no requisito de mudanças é que você não pode fazer tudo sozinho. A gente precisa de um networking para estar ali fazendo as mudanças, porque para ter uma casa você vai precisar de alguém que tenha a casa para te alugar. Então, tu vai ter que ter um bom comportamento, você vai ter que ter uma boa conversação, você vai ter que ter um bom pensamento para você conseguir se organizar. Você vai ter que pensar falando em negócios, você vai ter que entender como é que você quer, aonde que você quer chegar, como que você vai traçar aquilo ali, na questão em casa, como que você vai se virar entre trabalho, casa, filho, marido e todo o resto, porque são mudanças que ocorrem a cada ciclo. E como diz a minha cliente também, a gente tem 4 ciclos. Falando da natureza, nós temos o outono, inverno, verão e primavera. Então são 4 estações. Nessas 4 estações são 4 ciclos diferentes. E se você parar para analisar esses ciclos, você vai entender que cada ciclo desses acontece algo diferente. Então, por exemplo, o inverno passado eu estava na casa da minha mãe. O inverno retrasado eu estava numa casa que era minha. Então, cada ciclo é como se fosse uma estação do ano. E ela me ensinou e ela me falou também essa questão de você passar por esses ciclos e cada ciclo aproveitar cada momento que está presente a você. Então, não é só questão de você saber a mudança, mas é questão de você simplesmente parar e absorver o máximo que você puder naquele momento, né? A Magali mandou, ai que linda, especial. Uma boneca chamada Uma, Isis. uma pausa. Uma Suas pausa. maravilhosas. O quê? Tu falou? Ah, a Magali chama nós de Obrigada, Magali. maravilhosas. Tu que é? O que é, amada? Hum. A outra pergunta, minha parça. Como Hum. enfrentamos os desejos e obstáculos? Como que você enfrenta aquela coisa assim de você ter um desejo e saber que esse desejo tem que esperar, de você ver um obstáculo e como que você lida com esses obstáculos? Pra mim é bem tranquilo, na verdade. Eu me desespero um dia,
mas depois eu vejo que vai dar certo, eu boto na cabeça que vai dar certo, então pra mim é tranquilo. Uhum. Até porque eu já tive várias provas, né? Que depois vai entrar na próxima pergunta. Mas eu já tive várias provas de que se for pra ser, vai ser. Então eu tenho isso na minha cabeça. Até porque, como eu sempre digo, a Isis é a prova disso, né? Que era pra ela vir ao mundo e ela veio com saúde, graças a Deus, e não foi fácil. Então, o que tiver que ser, vai ser. Então, até por isso que eu acho que é um pouco eu não sou muito de mudança, sabe? Porque eu acho que ai, sei lá. Não muito o quê? Assim, não sou muito de mudança. Porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Só que eu também eu entendo que eu tenho que mudar pra acontecer. Eu tenho que mudar muita coisa pra acontecer. E eu tive que mudar. Eu tive que mudar pra ser mãe, no caso. Vamos supor. Eu tive que mudar pra ter minha casa. Eu tive que botar, assim, eu tive que ir baixando que nem eu queria estudar. Então eu tive que parar de pensar que eu tinha que estudar para ter minha casa. Então foi um tópico assim que depois vai entrar também, né? Como a gente escrever os planos e tal, tal, tal. Então a casa estava no topo. Então eu tive que mudar todos os meus pensamentos, eu tive que fazer uma mudança para parar de estudar. Quer dizer, eu nem comecei a estudar. Mas Mas eu estudou um tinha pouco, né? que. Eu não podia estudar porque eu queria ter minha casa, no caso. E então, o que tiver que ser, vai ser. Então eu botei isso na minha cabeça, então pra mim é mais fácil. E eu sou taurina, né? Então, Sim. se tiver comigo, Good vibes, né? se Então, tiver comigo. às vezes eu tô desesperada e ela tá ali esperando eu reclamar tudo que eu tenho que reclamar, falar tudo que eu tenho que falar, me lamentar tudo que eu tenho que lamentar, pra ela dizer assim, fé em Deus, que ele é justo, irmão. Vai dar tudo certo. Não, mas vai dar tudo certo. Se tiver que ser, vai Realmente. ser. E Né? entrando nisso também, é a questão que eu falei no começo, de você entender que cada coisa acontece no momento certo. Então não adianta você desesperar que aquilo tem que acontecer, que aquilo vai acontecer, que tem que ser daquela forma, porque às vezes você não está preparado para receber daquela forma. Por mais que a Isla achasse que ela não estava preparada para ser mãe, as outras forças tinham certeza que era para ela ser mãe naquele momento. Então é você E por entender que você mais tem que. que, e por mais que eu quisesse ser mãe de novo dos bebês, não era pra ser. Talvez Exatamente. porque Deus pensou, coitada, né? Vamos esperar mais um pouco. Será mais um dezinho, Porque, mais uns vamos. minutinhos. Porque tá aqui batendo a mesa. Então, assim, Enfim, sabe? Então, assim, eu acho que não, né? tem, Estão batendo na tem mesa, que estão rir pra não chorando. chorar, né? Não, então. Não, mas tem que pensar pelo lado bom, né? Não adianta ficar aí chorando, né? Sim, sim. Eu, no caso, eu Amanhã eu vou estar choro, né? chorando, Depois mas eu me... hoje eu tô... É, Mas hoje tá tranquilo. enfim. Então é questão, assim, das formas que Ah, enfrentamos esses ah, obstáculos e esses desejos, né? Que nem tem desejos que a gente quer muito aquela coisa, que a gente quer realizar muito aquele negócio, a gente quer muito aquele desejo, que é, por exemplo, deixar de comer alguma coisa, porque são coisas, às vezes, que eu não me controlo, né? Então, desejar muito as coisas. Eu queria muito aquele negócio, eu queria muito aquele outro negócio. E aí que vem a dica. Antes de você ir lá e fazer por ser um desejo, você esperar 1, 2, 3 dias, porque você vai saber se aquilo lá era um desejo que você podia esperar ou era um desejo que você realmente precisava, porque a nossa mente, ela já mente pra gente, então ela gosta de enganar a gente e nos sabotar. Então, às vezes, um dinheiro, alguma coisa que você pode estar investindo em conhecimento, estar investindo na tua uma certa mudança ou numa emergência que você precise, você pode ir lá e gastar em coisa desnecessária. Então, é você pensar um pouquinho, e aí que vem o teu conhecimento, porque no meu caso, eu não tenho filhos, então, mas agora eu tenho casa, então eu tenho que pensar na casa primeiro. E no caso, eles já têm os dois, então antes de ela gastar, antes dela se preocupar, não, acabou meu rímel, eu preciso de um rímel, por mais que a gente saiba que é algo que vai elevar a nossa autoestima, que vai deixar a gente melhor em determinadas situações, é uma coisa que pode esperar. Então seria mais por vaidade, entende? Entendem? Então, é uma questão assim dos desejos. O que é prioridade para você colocar como um desejo ou como que você pode trocar e inverter as ordens, que nem ela falou antes. Então, estava lá no topo, aquilo era prioridade para ela. Então, foi a mudança que ela teve que largar alguns desejos, anotar alguns desejos e enfrentar obstáculos, porque até chegar onde ela está hoje, teve vários obstáculos. Até eu chegar onde eu estou hoje, teve vários obstáculos. Eu precisei aprender, eu precisei mudar de cidade, eu precisei disso, precisei daquilo, porque as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Então, para mim, os desejos ainda é um obstáculo.
mesmo sendo os obstáculos, porque eu tenho que me controlar bastante e colocar as outras coisas e lembrar das outras coisas como prioridade para não deixar os meus desejos provisórios tomarem conta daquilo que não preciso no momento. E eu sou muito desse jeito. Por exemplo, comprar uma esponja de gato ou algo É muito assim, sabe? impossível. É, como é que é? É impossível. Não, como é Impulsiva. que é? Impossível. Não, deixa eu só contar essa história, que eu acho bacana. Que ela pediu, ela pediu pra mim pegar uns negócios com a mulher lá no serviço, né? Aí, ok, eu peguei, mas eu nem olhei, né? Eu fui ensinada a não olhar as coisas, né? Mas era da Julie, né? Daí eu cheguei dela e disse, me conta o que que eu comprei, porque eu não me lembro. Porque eu Aí sou quando eu dessas, fui né? abrir, Comprei da Avon. A Avon tem dessas, você compra e esquece. Só lembra quando chegou. quando eu fui abrir, era. Eu nem lembro, tá ali em cima ainda. Uma Não posso esponja de esquecer. gato, né? Ah, inclusive tem mais umas coisinhas que tá pra chegar. Aqui, meu Deus. Mas é livro. Uma esponja. Não, é uma esponja de gato. Eu não Não, era sei, uma é uma touca. touca? Uma touca Uma touca de de gato? banho. E o que que era de Uhum. pato? Uma meia. Uma meia de gato. Pato. E aí dois livros de mulher empoderada ali. É que daí eu compro as Pra ter o besteiras e equilíbrio. daí compro os livros pra compensar, entendeu? Mas aí que tem uma troca, É, tipo, ela compra os negócios de mim, em vez de ela me pagar, eu troco em produto. Aí faz um pouquinho mais de sentido, eu acho, né? não. Na minha cabeça faz. Pra mim que sou taurina, mão fechada, não. Eu preciso despertar os meus signos que tem esse negócio aí. Então vamos lá, que o projeto que a gente estava planejando pegou a minúcia? Hum? Pegou a minúcia do projeto? Fica todo TPM. Eu fico um Então tá pouco bom, lerdo. então tá bom, então tá bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Depois a gente conversa. Ah, onde foi a virada de chave? Você já falou no começo. Entendi. Entendi. Nossa. Pô, tá. Tá. Depois a gente conversa. Próximo. Onde foi tua virada de chave para você entender que realmente você tinha que sair da tua zona de conforto e que realmente tinha que ter mudanças automáticas e obrigatórias na tua vida? Foi aprendendo, estudando e falando contigo. E quando a Isis nasceu? E, per, calma. Ah, foi E, mal, desculpa. Me apressei um pouquinho. e percebendo que não ia adiantar nada eu ficar no mesmo lugar. Até porque quando a Isis nasceu, eu tive que mudar totalmente a minha rotina, porque eu tenho uma rotina, tá? Eu sou rotineira que fala? Se não era, acabava de inventar. Eu sou rotineira, então eu tenho sempre eu sempre tive a minha rotina, tenho até hoje agora, mas é uma rotina diferente. Então, quando ela chegou e eu tive que me mudar, tipo, mudar minha rotina inteira, foi um pouco difícil, foi bem complicado. Nossa Senhora, coitado do Douglas e da minha mãe. Então, mas quando virou a chavinha foi quando ela nasceu, quando ela veio no mundo, que eu pensei que eu olhava aquela coisinha cabeluda, que ela era virada em cabelo. Quando eu olhei aquela coisinha cabeluda, nossa, ela é bem tiquinha, gente. Ela não nasceu de 9 meses, bem certinho, ela é bem tiquinha. Nem vou achar falta, vou colocar nos meus stories. Depois. Pra vocês verem como a Isis era. Coloque. Era virada em cabelo, gente. Daí, foi quando que daí eu olhava pra ela assim, eu pensava, eu vou ter que mudar por ela. Eu vou ter que fazer algo por ela. E é o que eu tento todos os dias, eu levanto por ela. E eu já choro com o TTP. Não dá nada. Já choro junto. E, realmente foi quando ela nasceu. E é isso. Essa Eu foi a tua choro, virada de chave, né? sim. Eu acho que a minha virada de chave mais foi quando eu precisei voltar a trabalhar de carteira assinada, o que não impede de eu ter que voltar de novo. Mas a questão, assim, de saber que tem possibilidade, com o conhecimento que eu tenho,
com as coisas que eu sei fazer, de que eu posso ser mais do que tá ali, às vezes, enfrentando coisas desnecessárias ou ouvindo coisas desnecessárias. Não que no meu serviço, a última vez que eu trabalhei de carteira assinada, tivesse. Mas o tempo que às vezes eu passava lá sem fazer nada, só cumprindo hora, eu podia estar em casa estudando. Então, acho que aí foi a minha virada de chave, e é uma virada de chave constante, porque como eu tô aqui... De onde é que saiu o bicho? Eu me assustei. A gente viu. Tudo bom. Então, acho que essa foi a minha virada de chave. E que nem eu falei assim, nada impede de eu ter que voltar de novo. Então, em parte, estou em busca disso também. Então, tem dias assim que eu tô com a cabeça bem aérea, porque é uma virada de chave, porque você tem que se movimentar. Porque se tiver que voltar, eu tenho que estar programando para continuar meus projetos colocando meus projetos em ação, meus projetos de verdade agora, não os outros tipos de projeto, para colocar em ação, para conseguir fazer com que aquilo dê certo, entende? Então eu tenho que cuidar do serviço, cuidar do meu trabalho digital, cuidar daquilo que eu estou planejando e cuidar de outras coisas a mais para conseguir realizar aquilo que eu tenho como meta. Então, acho que essa foi uma das viradas principais e que eu realmente precisava de mudanças na minha vida. E eu pedi tanto por mudanças, acionei arquétipos e fui de uma forma, fui de outra e as coisas não estavam acontecendo, que quando aconteceu foi quando eu mais me desesperei. Então, tomem cuidado a hora que vocês começarem a pedir as coisas, começarem a pedir certas determinadas situações, começarem a pedir determinadas coisas, porque o que eu tenho hoje, eu pedi no passado. Então, eu anotei no passado, eu me imaginei no passado, mas eu não imaginava que fosse dessa forma. A minha visualização era eu estar ali, ter uma vida financeira tranquila, uma vida financeira aceitável, onde eu pudesse, por exemplo, ter a casa ali e já comprar o imobiliário, tudo do jeito que eu quisesse sem me preocupar com valores, e não aconteceu assim. Então, aí eu ainda tenho que aprender a lidar com essas coisas para que eu consiga organizar e consiga aprender a investir, aprender a isso, aprender aquilo. Só que quando você vira a tua chave e você entende aonde está o teu ponto que você precisa organizar, é totalmente diferente de você simplesmente só ir lá e fazer. Então, a virada de chave é quando você tem aquele boom. E o mais legal é que a virada de chave ela sempre tem. Então, talvez você esteja aqui dizendo, minha virada de chave foi isso, mas vai ter um dia que você vai, por exemplo, estar trabalhando num lugar como enfermeira, digamos assim, e vai vir outra virada de chave, porque as coisas podem ser totalmente diferentes daquilo que você imagina e pode vir algo ainda melhor para você. Então, a virada de chave, ela é quando você tem a percepção e quando desencadeia um boom na tua mente de outro mundo, de outras circunstâncias, de outras situações, de outras dimensões, porque você começa a entender certas coisas de uma forma diferente. Então, é uma virada de chave, porque querendo ou não, ser mãe é uma virada de chave, porque você percebe que não é tudo aquilo que você imaginava. Então não é, você sabe que as mães falam, tem curso disso, tem curso daquilo, tem forma disso, mamãe fala que é dessa forma, você é julgada, você não é julgada, você não pode sair, você faz isso, você faz aquilo. Então tem uma imensidão de coisas que a maioria das pessoas já sabem, mas nem todas são iguais. É isso que é importante você entender dentro da tua centelha, que você não é igual a ninguém. Então eu vou ser uma mãe totalmente diferente da Isla. A Isla é uma mãe totalmente diferente da mãe dela. Mas ainda assim tem princípios que ela segue, tem princípios que eu vou seguir. Então, se a criança chorar de noite, eu vou ligar para a Isla desesperada, porque provavelmente a minha mãe não vai atender porque ela vai estar dormindo, e assim por diante. Então são Eu coisas. também vou estar dormindo, amiga. Então eu me lasquei, né? Então eu vou ter. Não, assim, ó. Eu não contei pra Julie, mas vou contar Normal, agora. né? Normal, né? Mas Principalmente eu tenho aqueles escrito. primeiros dias, né? Porque era assim, a Isla tava com a nenê pequena, Não, né? calma, 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 Se ela calma, ligasse, eu ia calma. correndo. Só queria Não, terminar de calma. falar a frase. Vai. Eu tenho escrito aqui, nós vamos engravidar juntos. Tudo bom contigo? Tudo bom com todos vocês que estão assistindo? Alô, alô, eu não entendi direito. Pode repetir essa informação? Ela ficou meio falhadinha aqui. Eu acho que eu quero deixar ela meio falhadinha nos meus ouvidos, hein? Que a gente vai engravidar junto? Como é que é? Você precisa achar um pai pra criança, mas. Eu acho que a gente pode encerrar a live, porque eu vou ter que ter um papinho particular com essa minha amiga que não sabe como é que funciona os bagulhinhos, sobre o que tá anotadinho aqui, sabe? Tudo bom, amada? Ué, mas eu não vou engravidar agora, né? Já É, entendi porque que não é até pra porque ser. até porque eu nem tenho como, né, no momento, né? Então, se esse é o plano, minha filha, vai demorar um pouquinho, hein? Prossiga.
Só queria contar isso. Ah, tá. Daí resolveu contar ao vivo. É, já é que eu nem tô bebendo. Tá bom, tudo bem. Quem sabe um dia, né? Nunca digamos nunca. Um dia pode acontecer, nunca se sabe. Tá nos planos, tá nos planos. Deus, né? Nos meus... Mas Ai, enfim, ai. vamos lá. Clica no coraçãozinho, compartilha com os parça, faz uns bagulho louco ali, porque muita gente precisa mudar nessa vida. Onde foi a virada de chave? Quando nossas crenças foram maiores. Quando você sentiu que a tua crença foi maior do que tudo. Ai, eu tinha pensado tanta resposta. E agora não me vem nenhuma. Me dá É uma normal, ajudinha. é normal. Tu me conhece mais do que eu mesmo. Deixa eu ler a pergunta de novo. Quando nossas crenças foram maiores. Eu acho que foi maior quando você mudou de casa, foi maior quando você ficou grávida, foi maior quando você queria conquistar a casa. Achei que tinha travado, se não se mexeu. Não, assim, ó. Eu não lembro se é nessa pergunta ou se é na próxima. Que, que eu tive, assim, que foi perrengue fazer essa casa. Então, a minha crença maior foi, pode parecer egoísta, mas foi conquistar. Porque, assim, eu conquistei e agora eu acredito que eu posso. Mas foi depois que eu conquistei a casa. Pode me julgar. Porque, assim, não foi fácil, não. Bom, a gente tá há 7 anos tentando fazer uma casa. A gente já tentou construir uma casa lá no Barcelos e não deu certo. Então, acho que foi o meu segundo maior sonho ter a casa, né? Primeiro era ter a Isis. E então, acho que a minha crença maior foi agora que eu consegui a casa, que eu tô morando na casa, é saber que eu posso qualquer coisa. No caso, eu posso estudar e eu vou estudar. Pode ser que lá na frente, que nem a Julie falou, eu esteja trabalhando como a biomédica, que é o que eu quero, e não seja aquilo, tipo, vira a chavinha, bah, mas o que que eu tô fazendo aqui? Não é isso, eu vou gravar vídeo pro YouTube. Não é Ah, minha cara. vai que né? Tô zoando. É, não, Mas, vai é, que né? mas eu sei que eu vou conseguir. Eu já tenho 24 anos, mas nem que eu tenha 37 eu vou conseguir isso. Com Nem que não certeza. seja pra mim. Que nem a Julia, ela foi morar sozinha. Mesmo que não seja pra ela, ela foi. A gente tem que tentar também, né? Exatamente. E é isso, é sair da zona do conforto, mudar pra tentar. Exato. Tentar Então e mudar. a gente tem que, às vezes, partir para certas coisas para saber se aquilo ali é realmente para nós ou não, se aquilo ali funciona ou não. E dentro daquilo ali você aprende. Dentro do teu aprendizado pode abrir novas portas. Dentro dessas novas portas pode abrir novos horizontes. E esses novos horizontes podem trazer novas sensações. E essas novas sensações podem desencadear outro tipo de experiências. Que é aí que pode entrar o fato de você ver que talvez seja aquele momento, por exemplo, de abrir um canal no YouTube. Por mais que às vezes não seja a tua cara, tem muito chão lá pela frente que podem trazer outros conhecimentos, que com certeza eu vou te dizer assim, miga, descobri um negócio. E aí você vai, pode ser que faça sentido para você e você entenda, não, isso tem tudo a ver comigo. E aí abra mais uma chave na tua mente que você entenda que aquilo ali também pode ser para você, que também tem capacidade, um exemplo, colocando no meio de qualquer situação, né? Então, essas questões elas são bem interessantes porque você consegue entender que há inúmeras possibilidades. Eu nunca me imaginei fazendo uma live, eu nunca me imaginei gravando stories, eu nunca me imaginei ajudando as pessoas de certa forma. E hoje é uma coisa que eu consigo ver com outros olhos, que é possível, né? Então, a questão das mudanças é você entender que qualquer coisa que você deseje realmente é possível, desde que você tenha fé e tenha crenças, né? E as nossas maiores crenças foram essas, nas questões de, às vezes, achar que não ia acontecer e precisar ter mudanças na nossa vida para demonstrar que realmente é possível e que, de uma forma ou outra, elas podem acontecer. Quando nossas crenças foram maiores, eu acho que na minha questão, assim, de quando as minhas crenças foram maiores, foi quando agora, na verdade, para falar bem a verdade, foi quando eu vim para cá que eu tive a percepção de entender que realmente a minha crença ela poderia ser maior e fazer com que as coisas realmente acontecessem para mim. Porque eu tinha uma grande dificuldade de ter fé.
de realmente colocar crença naquilo que eu queria. Então eu queria tudo pra ontem, eu esperava tudo pra ontem, eu esperava que tudo acontecesse naquele momento, que tudo acontecesse daquela forma, que as coisas fossem daquele jeito, eu para fazer num mês e no outro mês já tá acontecendo. Então isso fazia com que eu perdesse muito a minha crença e a minha fé nas coisas que eu queria pra mim. E eu acho que no momento que eu comecei a botar mais fé nessas questões, começaram a acontecer. Como que vai ser daqui a uns dias, daqui a um tempo, eu não faço ideia, mas eu simplesmente entendi que eu preciso entregar e aceitar. E essa é uma forma de entender que realmente tudo é possível, né? Que bonito. Tá falando tão bonito hoje. É que você tá de TPM. Ah, tá. Qual foi teu susto maior? Meu susto maior? Ser mãe? Tudo volta da mãe. Ah, mas é que é. É a Tá minha certo, maior né? mudança da vida, né? É porque, Nossa. sim, essa questão assim de você falar na questão de ser mãe, é porque é uma coisa assim que pra muitas pessoas é um susto, né? E que nem eu falei na live de ontem com a Carol, às vezes pode ser uma coisa assim que seja virada de chave, porque tu ser mãe é um medo maior que você não sabe como vai ser as coisas. Você não sabe como vai ser essas mudanças, você não sabe como tudo vai funcionar, né? Pode É, continuar porque falando. porque uma vida depende de você, totalmente. Isso é, se não for assustador para as pessoas, eu não sei o que que é, então. Porque para mim é muito assustador. Mas enfim, o meu maior susto foi, tipo assim, que eu perdi a fé, no caso. Que eu vim perder a fé, Pode ser também. mas depois que Uhum. deu tudo certo, eu vou levar assim. Foi quando eu perdi a casa lá no Barcelos. Que assim, eu achei que tava tudo perdido mesmo. Que eu nunca mais ia ter uma casa, que a gente ia morar do lugar pra sempre. E foi durante 6 anos, eu acho. E 2 anos morando com a minha mãe. Que não é pela minha mãe, né? A Julie sabe, mas que não foi fácil também. Até porque quando tu casa, quer casa, né? E a gente foi expulsos das casas de aluguel. Então a gente tinha que estar saindo de uma casa em casa, meus móveis estragaram todos. Graças a Deus pude comprar novos, né? A maioria. Mas acho que foi ali, sabe? Que assim que foi o maior susto, né? Uhum. Mas que acabou dando certo. E é por isso que eu coloco na cabeça que quando é pra ser, será. Porque hoje eu já fico me imaginando, eu morando lá no Barcelos. Daí eu fico pensando, eu não ia ter como trabalhar. Porque como é que minha mãe ia lá cuidar da minha filha? E daí eu ficava pensando, não, mas eu ia colocar na creche. Mas e aí? Eu não ia trabalhar esse ano nem o ano passado. Porque as creches não estão funcionando. Então, e eu trabalho porque eu preciso, né? Porque eu preciso realizar sonhos, eu preciso e tudo preciso de dinheiro. E eu gosto de trabalhar fora. Em casa eu canso demais. E aí eu acho que foi março, mas graças a Deus deu tudo certo. E é sobre ter fé mesmo. Sobre não perder a esperança, sobre não perder a fé. E as mudanças foram realmente necessárias. Todas as casas que eu morei, eu não me acostumei em nenhuma, mas tudo bem. Vida E que segue. aqui é como se eu sempre morei, sabe? Tipo, eu no primeiro dia assim eu já senti que sim, é aqui que eu vou ficar velha. Provavelmente. E aí, Isis que arruma outro lugar. Tem espaço pra fazer a casinha dela aí atrás. Não, vai morar longe. Vem pra cá. Não, vai ter o canto dela, né? Vai ter o canto dela. Vai vir Mas morar acho que foi cadinho em esse o Paris, maior na Europa. que assim que foi que eu perdi a maior fé, assim. Mas que deu tudo certo. Como E ficaria teu coração agora, assim, se. Fale. Depois eu pergunto. fale, fale. Pode falar, senão tu vai esquecer. Já esqueci. Eu disse como que ficaria teu coração se a Isis resolvesse vir embora comigo. Não, assim, é, com 18 anos, né?
Claro, né? Tu não deixava nem eu pegar a menina pra passar a tarde Não, comigo, quem dirá viajar antes dos 18. não, assim, ó, vamos conversar sobre culpa de mãe outra hora, porque Tá eu não bom. deixo ela com os outros por questão de culpa mesmo. Ah, me julga. Que nem ontem a Carol disse, me julga, eu digo pra mãe dela levar o guri dela, né? Eu não deixo. E quando a mãe leva, eu fico bem perdida. Daí eu começo a esfregar a casa, assim, louca. Enfim. Enfim, a Iva. Enfim, a vida de mãe. É, então. Daí, que nem assim, ó. Agora, né, que eu não sei, que eu perdi os bebês, eu não perdi a fé, tá? Então eu acho que eu tô aprendendo. E eu acho que se fosse Que, antigamente, como com a mentalidade que a gente tinha nossa, antes, seria pior, né? nossa senhora, nossa. Acho que entraria em depressão. Isso era um motivo de eu entrar em depressão, eu acho. Eu acho, né? Não sei. Mas como minha cabeça já mudou, como eu tô entendendo mais que, ok, tá tudo bem, que era pra ser. Por exemplo, se acontecesse isso com a Isis, naquele tempo lá, eu acho que já seria bem diferente. Ah, Nossa, bem com diferente certeza, mesmo. né? A gente tava colocando muita fé e expectativa naquele momento, né? Ah, nos bebê também, né? Sim, Mas a gente já tinha uma mentalidade mais. Como é que é? Mais. A gente já tinha uma mentalidade, sim. né? Eu tinha um conhecimento a Pra mais pra entender como entender é que funcionam as um coisas, né? conhecimento. Isso, isso. Que era o tempo deles e que tá tudo bem. Então eu não perdi a fé. Acho que foi ali quando eu perdi mesmo a primeira casa. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. E graças A- à minha fé Amei que eu Happy tenho Day. hoje. Amei Happy Day, né? Então foi susto Exato. maior, né? Eu acho que pra mim o susto maior foi quando eu precisei me reconstruir. Então tinha aquele medo de se eu perder a cliente, o que que eu vou fazer? Porque trabalhar como assistente virtual tem dessas, né? Você tá trabalhando com uma pessoa ali, você tá dependendo do dinheiro dela, você tem que estar cobrando ela, você tem que às vezes estar falando com ela, você tem que estar pedindo, enchendo o saco, digamos assim, dependente daquela pessoa. Então acho que ali que foi o meu susto maior e o meu desespero de querer que as coisas acontecessem para onde, porque a qualquer momento ela poderia me dispensar e o que, que eu ia fazer, sendo que eu tinha as contas e tudo mais. Não que agora não seja um parte do desespero, mas a gente já entende que tudo acontece no tempo certo, né? Que tudo acontece como as coisas têm que acontecer. E se isso acontecer, com certeza para mim ter um aprendizado e vai vir coisa melhor, porque eu não estou parada, não estou ali estagnada. Tanto que a primeira vez que eu perdi uma cliente, logo em seguida eu já engatei outra. Então a gente não sabe o que, que pode acontecer, a gente não sabe qual é a consequência que isso pode acarretar no, em qualquer momento. Então tem que estar preparada. Você não pode, por exemplo, estagnar ali em qualquer momento. Tanto para mim quanto para a Isla, por exemplo, que você trabalhar de carteira assinada é aquela questão. Qualquer momento, se você não servir mais, a pessoa te manda embora e pronto. Se você não está servindo, que nem eu sei, a gente sabe que lá no serviço ela é bem vista, ela trabalha bem, ela é reconhecida. Está sendo mais reconhecida agora porque ela disse que ia embora, né? Já não queria mais, mas ainda assim foi reconhecida. Então, tem questões assim que às vezes você se preocupa e você fica assustada, você se desespera, porque são situações que você precisa pensar de uma hora para outra, mas o que que acarretou aquela mudança? Então, alguma vez você diz assim, eu não quero mais ficar nesse emprego, essa vida não é para mim, eu quero mudanças, e quando a mudança vem, você resiste. E todo o tempo que você passa ali resistindo é como se fosse um atraso nas coisas que é para você. Fosse como se fosse um atraso daquilo que precisa acontecer naquele momento. Então não foi por acaso que você saiu, você pediu para sair, mas você precisa aceitar para aquilo que é seu possa vir. Então é necessário que você entenda. Esse foi um dos nossos medos, os nossos maiores medos na questão de mudanças. Então é necessário que você tenha e encerre ciclos e que você mude, que você principalmente aprenda com isso, porque nada é em vão. Se você pediu, você tem. Se você uh, passou por aquilo ali é porque era necessário, mas o que, que você pode aprender com aquilo ali? E às vezes no começo a gente não sabe, e a gente se desespera porque você não entende que são as leis que você precisa entender e aprender algo daquela forma, colocar o medo de um lado, a insegurança de um lado, e o medo o medo não, o medo, eu já falei medo, não me lembro, mas o medo e o desespero do outro, e mesmo assim ver o que, que é para você e continuar tentando, porque tem diferença de você deixar o teu medo maior parar você e você ficar ali paralisado, sem fazer nada, sem agregar em nada, sem conseguir construir algo, e você simplesmente com medo mesmo e ver o que aquilo ali pode te trazer, o que você pode aprender.
Então, você agindo, a arma que a gente tem em mãos é a ação. Por isso que eu falei esses dias nos stories, acho que anteontem, ontem? Não, anteontem, não lembro. Que às vezes a gente se questiona por que, que algumas pessoas têm sucesso e outras não, por que, que algumas pessoas ignorantes, que têm uma riqueza absurda, conseguem chegar onde que elas desejam e tudo mais. Porque elas têm ação. Então é uma das leis universais você ter uma ação para dependente daquilo que você passa, do teu medo maior, da tua insegurança maior, da tua mudança maior. Mas no momento que você consegue chegar lá no topo, tendo ação, você vai ter passado por cima das pessoas, você vai ter ignorado certas situações, você vai ter carregado algumas outras questões que pode te tornar uma pessoa rica, abundante, ter tudo o que você quiser, mas se tornar uma pessoa vazia. Ou seja, ninguém vai querer estar perto de uma pessoa que vai querer. Ninguém vai querer estar perto de uma pessoa ignorante que te xinga ou que quer passar por cima de você de qualquer forma, de qualquer jeito, para ter aquilo que ela quer. Lá no começo, essa pessoa vai estar sozinha. Então, por isso que você tem que ter coerência e entendimento na hora que as mudanças ocorrem, para entender que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E no momento que você for ter ação, você ter uma ação de forma consciente e não querer passar por cima de tudo, por cima de todos, para conseguir aquilo que você deseja. Precisa de ter paciência e entender que você também precisa das outras pessoas para crescer. Dessa forma, você consegue carregar mais pessoas junto. A gente aprendeu na Rinodez, né? Também, Quanto verdade. mais a gente. Quanto mais a gente traz as pessoas para o sucesso, mais sucesso a gente obtém. Uhum, com E, certeza. e qual que é a graça de ser rico sozinho? Imagina, eu não vou poder te levar para Paris. O que eu vou fazer em Paris? O que eu vou fazer lá? Então. Que que eu... Tô lá tomando champanhe sozinho. Não, não, assim, não falando de relacionamento, tipo, ai, preciso ter homem pra ter sucesso, ai, preciso ter mulher pra ter sucesso. Não, a gente tá falando de tipo de parceria mesmo, né? Sim, Que às vezes exatamente. pensa, né? Ai, preciso ter um homem pra. Não precisa de nada, né? Então, sim, E nem homem precisa de mulher também. Ah, vamos exatamente. ser Às vezes felizes as pessoas elas sozinhos. ficam com os A bagulho gente, na mente que, ó, é só Jesus. a gente tem que aprender a ser feliz sozinho. Sim, Eu tenho um porque relacionamento só. de 7 anos, graças a Deus. Mas eu tenho que aprender, né? Porque o Douglas não tá o tempo todo grudado em mim, né? Até me irritaria se ele tivesse, né? Oi, Então a gente tem que Douglas. ser feliz. A gente tem que ser feliz sozinho, né? Sim. E é isso, Aprender isso a. que também me custou pra mim entender. Que antes de você fazer outra pessoa feliz, você tem que estar feliz. Você não precisa de ninguém Eu pra te sempre falei isso. preencher. Sim, e demorou pra calcular aqui na minha mentinha lerda, né? Antes de você. Que primeiro, principalmente você tem que transbordar sentimento, transbordar amor, transformar, transbordar crenças, transbordar gratidão, para só depois então conseguir transbordar com outra pessoa. Você tem que estar completo, melhor dizendo, completo de amor, completo de gratidão, completo de coisas que você deseja, completo de realização, completo de questões que você acha que precisa de alguém para conseguir, porque só assim você vai entender que você vai precisar de alguém para te transbordar a ponto de conseguir alcançar outras coisas. Porque se você acha que precisa de alguém para te completar, que precisa de alguém para realizar tantas tais coisas, tals é ótimo, né? Tais coisas, Tal, coisas. mas que você precisa de alguém para ter certas mudanças na tua vida, claro, alguém vai trazer umas mudanças ó, óbvias, né? Mas você entender que as mudanças primeiras precisam partir de você para que as outras demais aconteçam é primordial para que você saiba que algumas coisas precisam acontecer no momento certo. E enquanto você achar que alguém precisa te completar de certa forma, as coisas nunca vão sair como você deseja, porque não é assim que as coisas funcionam. Exatamente. E posso falar? Tu tá no caminho certo. Tu tá quase lá. Amém? E eu tô muito orgulhosa. Ah, Ai, quase eu que eu já já. choro. Ah, TPM. Tá acabando o chocolate? Uhum. Não. Como passamos a Posso perguntar nos. uma coisa? Uma Pode. coisa. Eu não sei se tu já perguntou isso. Mas assim, qual que foi a mudança mais difícil pra você? A mudança mais A difícil mais difícil, assim, que tu pensou, bah, mas que tu precisou mudar. é sair do relacionamento, né? Eu acho que foi a mais. Vamos pra próxima. Acho que foi a Achei que mais. tu, achei que tu ia falar de sair de estado, tá?
Mas acho que foi assim, a que mais assim, que mais foi complicada na questão, porque eu não sabia como que ia ser antes, né? Porque, que nem eu disse, eu era bem independente, tanto emocional quanto de outras questões, porque eu fazia de tudo para ajudar e não me ajudava. Então, acho que essa questão ali de tomar a decisão de sair e realmente fazer coisas diferentes, acho que foi a mudança que mais me trouxe dor e aprendizado ao mesmo tempo. Tu teve que sair totalmente da rotina, né? Sim, literalmente, Que né? querendo ou não, a gente tem uma rotina com a pessoa, né? E aí quando Uhum. termina, E não era só tem que isso, né? mudar. Então já tinha casa, já tinha um trabalho, já tinha as coisas tudo realizadas, entre aspas, como alguém que realiza casamento, coisas assim, já tinha tudo pronto. E eu simplesmente tive que decidir mudar e largar tudo. Então acho que essa foi a mais complicada. Então, tanto mudar de cidade não foi tanto assim, porque eu estava consciente de que eu precisava, não estava mais me importando, porque eu poderia colocar em empecilho de preocupação por causa dos meus gatos que estão lá, minhas roupas, principalmente, que eu sou muito apegada às minhas roupas, eu gosto de me vestir bem, gosto de estar bem com as minhas roupas. Então foram coisas. Maravilhoso. Hum? É maravilhoso. Sim, então foi coisas que puxou um pouquinho, que me complicou nessas questões, mas não foi tão doloroso quanto aquilo que realmente, aquele ciclo que se encerrou a primeira vez. A segunda vez já foi mais tranquilo, porque falar de relacionamento a pessoa fica séria. É mais ou menos isso. A briga fica mais séria, né? Mas acho que foi bem nessa questão que foi mais doloroso. Esse tipo de mudança que foi mais doloroso para mim, que foi recomeçar, sendo que eu não tinha entendimento de como recomeçar por mim mesmo, né? Porque o meu começo não foi sozinha. Então eu tive que começar sozinha. E tá arrasando. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém. Prosseguimos. Tá, a outra pergunta é como passamos a nos organizar? Então, eu sou Vai uma que é a pessoa tua, bastante Tafarel. rotineira, né? Não, eu sou bastante rotineira, então, assim, se eu pegar pra fazer, eu faço. Que nem, por exemplo, se eu chegar do serviço e dizer, não, eu vou ler um livro, eu consigo, sabe? Porque eu sou bem rotineira. Mas eu prefiro chegar e estragar o banheiro. Tipo, super comum alguém chegar do nada e vou estragar o banheiro. O que tu vai fazer hoje? Vou Ai, estragar o banheiro. eu amo o banheiro limpo. Ele tá bem limpinho agora, inclusive. Ai, eu amo. Enfim, mas como é que consigo me organizar? Pra mim, na verdade, não é difícil, porque eu não lido com internet, eu não trabalho em casa. Eu acho que trabalhar em casa, tu ter, que nem a Carol falou ontem na live de ontem, tu ter que reconciliar ser mãe, ser dona de casa e trabalhar em casa, eu acho que é mais difícil. Porque eu fico fora, né? Então, o meu trabalho é fora. Quando eu chego, a casa tá limpa, porque o Douglas limpa, faz mais que obrigação. E, então, a casa tá limpa, então eu só fico deitada conversando com a Júlia, eu aproveito a Isis bastante. Então, é esse tipo de organizar que tu tá falando? Também. É, eu consigo me organizar assim. E Eu sou com a, bem ques- rotineira e com mesmo. a Eu questão, não por gostaria exemplo, de ser. e com a questão de, por exemplo, assim, com aquilo que você deseja, que você planejou, que você quer pra tu. Era esse que eu queria chegar, que eu não me lembrava. Então, a gente aprendeu também nos cursos que a gente ia, que inclusive saudades, mas que a gente ia nos eventos, eles sempre diziam pra gente ter um caderninho. Eu tenho um caderninho. Eu tenho um caderninho da gratidão. Eu tinha dois, na verdade. Um eu não sei onde é que eu enfiei, e o outro eu fiz com os desafios, né? É escrever as nossas metas, né? Nossos desejos. E, inclusive, eu falei já na live anterior que um dos meus desejos era ser mãe de um menino. Ser mãe de novo, na verdade. Independente. E, e mentalizar e acreditar naquilo, né? E fazer aquilo acontecer na hora que tinha que ser, né? Porque eu também acredito que quando tem que ser, vai ser. E tava em segundo plano isso daí.
E aconteceu realmente, eu fui mãe de menino, só não, ele não veio ao mundo, né? Mas fui mãe de menino. Mas também a desenhar, eu desenhei minha casa. Ela só não é da cor que é agora, mas eu desenhei. Só que eu já desenhei bem mais pra frente. Tem uma garagem, tem uma casa em cima da garagem e tem um mercado na garagem. Ué, do É, nada vou abrir o mercado. se Deus quiser futuramente. Não sabemos, não É é? verdade. Mas é porque tem um. Lá na Renaudet a gente aprendeu, a Júlia sabe, que a gente tem que mentalizar, que a gente tem que acreditar, que a gente tem que escrever, que a gente tem que, na verdade, tinha que colar assim na parede pra gente lembrar todos os dias nossas metas, o que que a gente tem que mudar para conseguir essas metas, né? Por exemplo, agora eu vou ter que mudar a minha rotina para tentar estudar o ano que vem. Para tentar não, para estudar, eu vou conseguir. Só o ano que vem. Então, só o ano que vem. Esse ano tem metas assim, Ah, tá. que inclusive já estou realizando, mas mudar minha geladeira é uma. Arrumar minha máquina de lavar é outra. E assim vai. Enfim, tem muitas metas assim. Mas, na verdade, eu escrevo no celular, isso é errado, né? Não necessariamente, desde que você lembre de olhar elas e lembrar o porquê que você tá trabalhando, por exemplo. É, porque na verdade é o que eu uso às vezes quando eu tô desanimada. Tipo, ai, que saco, eu vou ter que ir lá aguentar coisas. E aí eu vou pro banheiro e daí eu fico lendo. Não, ah, tá, por isso que eu tô trabalhando, tá? Então vou lá trabalhar. Vou, né? Vou voltar. E assim, por mais que o meu serviço seja chato, graças a ele que, por exemplo, que eu tenho minha casa, né? Que eu tenho os móveis imobiliados e tal. Os móveis imobiliados. É ótimo. Eu nem tô bebendo a minha casa imobiliada. Ainda falta muita coisa, mas eu vou conseguir. E tá aí nas metas e eu escrevo, e às vezes aparecem novas e eu vou lá e escrevo. E aí eu coloco por tópico, que isso eu aprendi contigo, né? Nos negócios lá que a gente fez, Desafio? dos desafios, por fazer por tópico, né? Então às vezes eu penso, não, mas isso aqui vai vir primeiro que esse. Daí eu vou lá e escrevo primeiro que esse. É. Meu celular é bem confuso, mas eu entendo. Mas tô entendendo, tá valendo, né? Eu entendo, é. Essa foi como que a gente mais ou menos aprendeu a organizar, né? Porque nós era adolescente, bem dizer, e a gente ficava bem perdida, era as adolescentes querendo empreender, né? Então a Isla comentou da Rinodê, e a Rinodê foi a questão ali onde que a gente aprendeu essa questão de você ter a visão de ter um quadro dos sonhos, de ter a visão de ter coisa assim. Tem pessoas que dizem que não funciona, que não acredita, que não dá certo. Só que pra gente deu certo. Então, muitas coisas que a gente queria, a gente realizou, porque aquela questão assim de você mentalizar. Então, às vezes, ocorrem mudanças para que aquilo aconteça. Ocorrem mudanças para que algumas coisas possam vir até você, para que aquilo que você colocou no teu quadro dos sonhos aconteçam. Aquilo que você colocou como uma organização aconteça. Então, lá eles ensinavam a gente a se organizar de uma forma a entender, por exemplo, quantas pessoas você quer colocar na tua rede, quantas pessoas você quer, quantos planos você vai apresentar por dia, quanto por cento você vai vender, quanto você quer vender nesse mês. Esse tipo de organização que eles faziam a gente ter em mente para começar a atingir as metas daquilo que a gente desejava do quadro dos sonhos. Então, foi ali que a gente aprendeu a se organizar, que também faz parte da próxima pergunta, né? Como começamos a sonhar e a escrever. Também foi ali dentro, porque a gente começou a entender que era possível a gente chegar em qualquer lugar, porque até então, pelas crenças que a gente tinha dos nossos pais, das nossas famílias, era aquilo que eles viviam e pronto, não tinha como você chegar a tal patamar, porque a gente não tinha ninguém da família que tinha chegado lá para nos ensinar e coisas assim. Então foi ali que a gente começou a ter a visão de outras coisas, de coisas totalmente diferentes daquilo que a gente acreditava, daquilo que a gente tinha em mente, daquilo que foi ensinado para nós, né? Então a gente aprendeu ali a sonhar e a escrever. Então, a escrever tudo certinho. Depois veio outras oportunidades que vieram até nós explicando essas mesmas questões de você escrever. E eu passei muitas vezes para a Isla da questão escreva, coloque data, coloque como você quer que seja, detalhe, pense, imagine. Se você não conseguir imaginar, desenhe, pinte com as cores que você deseja, com as cores que você gostaria.
nem sempre aconteceram como a gente imaginava, mas chegou perto de acontecer daquela forma como a gente tinha escrito. Teve tempos, estava tentando lembrar. Teve momentos que aconteceram próximo às datas que a gente tinha falado. Inclusive, a Isla falou assim: não, vai ser em maio que tu vai mudar de casa. E realmente aconteceu. Agora, eu só quero que profetize outra coisa de eu ir buscar meus gatos ainda esse mês. Tô com fé que vai profetizar isso aí, hein? Diz que praga de mãe pega. Vai. Tô esperando essa Final de aí pegar. maio. Final de maio? Amém? Então, coisas assim que a gente aprendeu a escrever. E isso também é uma tática de você entender as mudanças. Se você quer mudanças para a tua vida, se você quer trazer mudanças para a tua realidade, você passa a escrever essas mudanças. Mas a partir de hoje, dessa aula de agora, desses ensinamentos que a gente está trazendo aqui para você também, entenda que nem sempre vai ser como você espera, como você escreveu, como você colocou, nem sempre vai ocorrer no dia que você anotou, principalmente se você não tiver ação. Se você não tiver ação, é óbvio que as coisas não vão acontecer quando você anotar a data. Então, assim, hoje eu quero a minha cozinha de tal cor, de tal jeito, até o dia 30 de maio. Mas daí o que você está fazendo para que aquilo aconteça? Então, se você começa a agir, as coisas, os mecanismos começam a vir. Então, você está procurando serviço, aparecem pessoas, você está procurando estudos, aparecem algumas formas, conteúdos e estudos que você possa agregar e que possa fazer com que você gere uma venda, quem sabe, para que aquilo aconteça. Então, o universo ele vai começar a trabalhar a favor daquilo que você deseja, mas primeiro você precisa agir. Então é importante você ter essa mentalidade na questão de quando você deseja mudanças, porque ter um móvel novo, ter uma viagem nova, algo assim também é uma mudança, porque você sai da tua zona de conforto, né? E é importante você entender que nem sempre vai acontecer como você espera, às vezes melhor, às vezes pior, mas é porque você tem alguma coisa para aprender. Então, como que foi para você aprender a sonhar e a escrever? Ah, tu já falou? Falei a minha parte, né? Mas é basicamente isso. Foi na Rinodê, né? Que a gente tinha as palestras, tá. Como que foi, tipo, E o que você achou no primeiro momento, assim, escrever, fazer, sonhar, será que vai funcionar? Tipo, a primeira sensação, eu porque a sempre gente não tinha acreditei. crença disso, né? Não, eu sempre acreditei. Depois que falaram. Uhum. Porque eu acredito em quase tudo. Eu sou do tipo que acredita em ET, tá? Me Não julgue. é nada, eu também. Não, mas é. Não, eu acreditei porque eles eram convincentes. Não, eu comecei a Eles fazer convencem, também. né? Eu comecei a fazer. Não, eu comecei a fazer também. Eu achava bem legal. Isso é o principal, né? Tu- Você vê as coisas e só ter a tua própria prova pra ver que funciona, porque só falar a pessoa qualquer um fala, Exatamente. né? Exatamente. Eu fui ver se era verdade, né? Primeira coisa. Que nem eu ficava. Primeiro, assim, como eu tenho já na minha cabeça que tudo que é pra ser vai ser, escrever pra mim um pouco bloqueou isso. Só que eu prefiro acreditar mais no que é pra ser, vai ser. Que nem tu disse assim, olha, a gente pode escrever que vai ser uma coisa, só que não vai ser daquele jeito que a gente imaginou, entendeu? Sim. Por exemplo, tu queria sair, mas tu não sabia se ia ser realmente bom, se ia ser, né? Tu entendeu, né? Uhum. Vocês entenderam, né? Tá. Então eu acredito, então eu escrevi, por exemplo, que eu ia ter minha casa, que ela ia ser rosa, agora já não é rosa, tá tudo bem, ela é linda. Mas o bege não deixa de ser um rosa forte. O bege não, o bordô. É, aí o begezinho um rosa fraco. Juntando as duas da rosa. É, assim, eu escrevi que esse ano eu já ia ter a minha frente ali da casa ok já, e pode ser que não aconteça ou não seja do jeito que eu espero, Ou pode ser mas que tá escrito, aconteça, tem mais 7 meses pela frente. tá escrito ali, mas pode ser que não seja do meu jeito, entendeu? Do jeito que Sim. eu tô imaginando. Mas aconteça, E por isso que do algumas jeito que pessoas tem que falam que ser. não dá certo.
porque tem que ser no E tempo de Deus, o tempo disso, o tempo daquilo, e realmente é dessa forma. Só que você precisa pelo menos escrever para você ter uma direção, porque só esperar que as coisas aconteçam no tempo de Deus sem você ter ação de onde você quer chegar não adianta. é. que- Olha o O que quê? eu vou falar agora. Já tô Que rindo, nem nem entendi. eu escrevi, que nem eu escrevi que eu queria ter um gurizinho, né? E eu tive ação. Não, e eu realmente engravidei e era de um gurizinho. Um deles, né? O outro eu não sei. Mas um deles era um gurizinho. Só que não era no tempo de Deus. Mas aconteceu. Talvez E eu era no escrevi, tempo tava lá, dele. tá lá escrito. Tá Uhum. lá escrito, inclusive. E foi no tempo que tinha que ser. Então eu acredito muito no que é para ser, vai ser, no tempo de Deus, né? Como tiver que ser, como a gente merecer, entre aspas. E se não for o momento agora, ainda tá lá escrito que eu vou ter um guri, tá? Só que daí eu botei a data bem mais pra frente, né, agora. Porque, né? Porque, né? E vai acontecer na data Com que eu certeza. previ, no ano que eu previ. Eu e você. O quê? Como é que é? Só me passa aqui uma informação de que ano que é esse, por favor. Depois a gente conversa. Eu vou estar indisponível. É. O que conquistamos que estava escrito? Alô, alô? Ter minha casa. Anne, você está aí? Pode dizer. Ó, já acabou minha bateria. Vai. Ter minha casa, tava escrito, né? Eu engravidei, de fato. Calma aí. Voltei. Perdi uma amiga. Voltar. Voltei. Eu ia dizer perdi a amiga. Não, tô aqui. Eu ainda não realizei de sair da empresa. Até porque, como eu disse, né, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. E eu pedi uma direção e eu recebi essa direção e eu não tá mais lá sair da empresa. Ó, a Anne tá ali. Oi, Oi! Só pra saber. Daí? amiga, fala aí Hã? uma coisa. Hã? Ah, tá. É que tu tava Pausada? atrasada um pouco. Ah. É, tipo Voltou? isso. Voltou. Ah, não tá mais lá escrito pra mim pedir pra sair da Razip por enquanto. Deixa eu ver o que mais que eu conquistei. A Isis, naquele tempo, ainda a gente não escrevia, né? Então, a gente só tinha uma crença que ia dar tudo certo, uma expectativa, né? Mas que de fato ajudou. Eu acredito que a fé move montanhas, né? Então ajudou muito. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu acho que por enquanto é isso. Até porque as datas eram mais pro ano que vem. A casa também, que tava escrita, você conseguiu? Sim, foi a primeira que eu falei, Mica. Ah, desculpa que eu tava viajando. Não foi a hora que eu tava colocando carregar essa live? Foi. Ah, tá. Só pra manter certeza. É isso. Então, às vezes, as mudanças, elas vêm de certas formas que a gente nem imagina. Então, por exemplo, você colocar em prática, em momentos, teve certos momentos que você se preocupou a ponto de achar que não sairia, né? E que saiu, e a gente e tinha anotado. Então, é bom você anotar tudo aquilo que você deseja, mas não criar a expectativa que vai acontecer exatamente daquela forma. Então, acontece no tempo que tem que acontecer e você precisa estar preparado, porque às vezes pode ser difícil daquilo acontecer. Antes, você precisa passar por mudanças na tua mentalidade, no teu ser, no teu coração, em tudo, para que realmente comece assim a alinhar. Então, eu precisei trocar de cidade para realizar aquilo que eu desejava, que era a minha casa, para conquistar aquilo que eu queria. Então, e antes mesmo já tinha realizado algumas coisas, porque faz uns 3, 4 anos 3 anos por ali, 3, 4 anos, que eu sempre fui de anotar. Então, uma coisa que estava no quadro dos sonhos era uma geladeira preta. Inclusive, quem me acompanha há mais tempo sabe que lá no meu quadro dos sonhos tinha geladeira preta e eu conquistei a geladeira preta. Hoje já penso de outra forma referente à geladeira. Então,
já quero ela de outro modelo, de outra forma. Hoje eu consegui a geladeira, mas a meta é conseguir de uma forma melhor, eu conseguir especializar, personalizar ela do meu jeito. Então, algumas coisas realmente aconteceram, mas para elas acontecerem, ocorreram mudanças, ocorreram ciclos. Eu tive que aprender muito, eu tive que aprender a ter responsabilidade, eu tive que aprender a ter um raciocínio, eu tive que aprender a me organizar, eu tive que aprender a separar por prioridades aquilo que realmente funcionava e o que não funcionava. Então, é isso que você precisa entender, que a mudança lá vem. Mas às vezes ela pode vir com tudo, porque no meu caso, as minhas sombras elas se manifestaram com força. Teve dias que foram bem complicados. Então, você estar ciente de que isso pode acontecer e que você precisa ser forte para que aquilo venha. Então, são momentos que você precisa raciocinar que vai acontecer. Então, isso é você ter fé nas tuas mudanças, nos teus ciclos, nas tuas coisas, em tudo aquilo que você deseja, mas que algumas vezes pode não acontecer como você espera. Que nem a casa, a geladeira, coisas assim, realmente aconteceram como estava no papel. Mas para isso foram passados por alguns momentos. Outra coisa que estava escrito e eu realizei e eu conquistei foi aqui também. Então eu tenho lá na casa lá da minha mãe, eu tenho tudo desenhadinho, como que era, como as cores que ia ser e tudo mais. Agora eu já tracei um novo plano das coisas de como é que eu quero os móveis aqui, como que eles vão caber certinho, como que vai ser bem certinho. E quando eu realizar, eu vou trazer aqui para mostrar também. Porque ainda assim eu vou ter que passar por certas coisas para conquistar. Então tem que levantar o valor, tem que saber como é que eu vou conseguir, tem que saber como é que eu vou montar. Então são mudanças que vai ter que ocorrer ainda na minha vida, algumas coisas que eu vou ter que aprender ainda para conquistar aquilo ali. E quem sabe chegar aonde que eu desejo, porque você tem que ter metas de agora e até 5 anos. Então você tem de 2 a 5 anos para alcançar aquilo que você deseja. E a gente aprendeu isso na Rinode também. São de 2 a 5 anos para que você tenha sucesso. São de 2 a 5 anos para que você tenha aquilo que você deseja. Então, tanto quanto pode acontecer em 1 ano, tanto quanto pode acontecer em 2 anos, tanto pode acontecer em 5 anos. Mas ainda assim você não pode parar, porque se está escrito se é o que você deseja, o universo ele vai fazer mudanças necessárias para que você receba aquilo que você deseja, mas antes disso você vai ter que estar preparado para receber e saber organizar para que mais possa vir. Então acho que foi uma das principais, foi isso que conquistamos, estava escritos e que trouxeram mudanças para nós. Agora a última pergunta: como traçamos as metas? No meu caso, eu anoto tudo. E no teu também? Também, né? Também. Anotação e ação. Uhum. E como que você anota as tuas metas, por exemplo? Você só anota, eu quero tal coisa, ou você coloca bem detalhadinho? Tu mandou eu detalhar. Tu mandou. Tu mandou eu obedeço. Tu mandou, eu obedeço, né? Não, até porque é legal, né? Tu fica imaginando, daí tu fica escrevendo. Por exemplo, eu já tenho minha casa, eu já tenho meus móveis, mas eu não vou parar por aqui. Eu vou, por exemplo, eu quero trocar a geladeira, eu já tenho escrito como é que é a minha geladeira, que ela Exatamente. é daquelas chiques, sabe? Então, assim, já tá tudo anotadinho. Isso é. O quarto da Isis, ela tá montadinho, tá bem bonitinho, mas tem coisas que estão faltando ali, tem coisas que eu tenho que tirar dali. Eu tô olhando porque eu fico imaginando, sabe? Que eu tenho que tirar dali, que eu tenho que fazer os móveis. Eu quero, que nem o Douglas, a gente quer fazer uma cozinha pequenininha pra ela ali. Então eu já tenho tudo isso desenhadinho e detalhadinho. Detalhado. Uhum. Desenhado não. Ainda não desenhei. Vou Mas tá desenhar. detalhado, né? Mas tá escrito detalhado. Até a cor da cozinha. Eu tô nem aí se ela não gostar. Azar. Azar, ela vai ter que gostar. E É, é bem isso, esses dias eu te mandei os desenhos que eu tinha feito aqui também, né? Então, tipo, eu desenhei tudo certinho. sim. Mas já mudei também. Por exemplo, eu tenho um sonho, a meta de ter aqueles camarim, aquelas cômodas camarim. Então, já achei um outro modelo de outra forma que dá pra emendar, que dá pra botar num canto que vai ficar melhor do que eu tinha desenhado. Então, vai acontecer? É pra acontecer. Vai? A gente não sabe, porque a gente só faz o nosso papel de ter em mente. E uma coisa curiosa é que tudo aquilo que você pensa já foi criado, porque é uma energia. Se você tem a capacidade de se imaginar naquele momento, é porque é possível dele acontecer. Então já é real, já teve pessoas que chegaram até lá. Então nada nem ninguém pede que você consiga chegar também. Porque você consegue imaginar aquele momento. Então, uma parte ou outra é impossível que não aconteça, porque o teu cérebro ele também não entende o que é errado, o que é certo, o que vai, o que não vai.
Então, se tu fechar os olhos, ele vai imaginar da mesma forma. Se você fechar os olhos e imaginar a tua cozinha perfeita, exatamente com as pecinhas ali, então ele vai imaginar como se aquilo já fosse real. E o universo ele vai começar a transmutar de uma forma que faça com que aquilo aconteça. Talvez não como você espera, talvez não como você tenha imaginado, talvez não como você tenha desejado, mas vai acontecer porque é um desejo teu e você está praticamente agindo. Então é dessa forma que às vezes a gente organiza nossas metas e tudo faz parte de uma mudança. E às vezes as pessoas elas não estão preparadas para receber essas mudanças, elas se acham resistentes a isso e ainda assim, obrigatoriamente, a vida faz de uma forma com que você passe por essas mudanças mesmo às vezes sem você querer. Porque você pediu em algum momento, em algum certo momento, e aquelas mudanças elas vão acontecer. Ó, mariposa de novo, bichinho, bichinho, fica longe de mim, que tá, beleza. Então, isso acontece de uma determinada maneira como tem que acontecer. Mas você precisa colocar tudo certinho, anotadinho, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E é necessário você ter esse entendimento, porque senão, por que você levanta cedo? Por que você trabalha? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você se alimenta? Se não tem um propósito, se não tem um motivo. E nesse decorrer da caminhada, você entende como é que as coisas funcionam, você entende, você aprende, você consegue ter uma percepção de certas coisas, de determinadas situações. Então é aí que você consegue transformar cada uma delas. Mas antes você precisa entender que é preciso você saber onde você quer estar, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que não. Deixa eu me ajeitar aqui. Então era Foi você que a isso. Magali falou? Aham. Uhum. Isso aí Não é, já analisei desde a não hora que nós é, entramos. não é por causa dos remédios. Também. A Isa tá no padre de remédio, por isso que ela não tá com o vinhozinho dela hoje. É. E eu tô com esse olho errado Enfim, a aqui, ó. TPM, né? A TPM, né? Enfim, Mas mesmo assim, eu vim aqui porque, primeiro que eu tô gostando dessa brincadeira. tô gostando de estar aqui fazendo Até um. porque, não, até porque assim, ó, a gente mata a saudade, né? Porque eu tô morrendo de saudade dessa peça. Ah, eu já choro, para. É, tô morrendo de saudade de passar raiva dando café pra ela. Também. Não, capaz de ter companhia pra tomar café. Sim, Tô com saudade. eu também É, tô a com gente mata um saudade. pouco a saudade. É, é TPM, minha filha, é É, TPM. tem dias É e dias, TPM. né? Tem dias que a gente tá com vinho, tem dias que a gente tá com café, tem dias que a gente tá com Semana que chocolate vem eu vou estar quente. com vinho. Semana que É. vem tem, né? Uhum. Semana que vem eu vou estar com vinho. Sábado que vem temos aqui junto e misturado Me aguarde. novamente. Me aguarde. Com certeza. Mas era isso. Última coisa, amiga. O que que você gostaria de deixar como mensagem para pessoas que têm medo de mudanças? Eu entendo. Eu entendo, eu sei. Eu sei. Não, mas é. Assim, vocês têm que ter em mente. Vocês, a gente, tá? Tem que ter em mente que mudanças são necessárias, que a gente vai precisar mudar e, e vão ter situações que vão precisar de ação, que tu vai precisar mudar, que tu vai precisar sair da tua zona de conforto. Eu tenho isso em mente e mesmo assim para mim é muito difícil, então é bem complicado. Tu sair da rotina, tu ter que mudar, tu ter que, sabe? Mas é necessário e você não tem que se arrepender. Tem que se arrepender se ficar num lugar parado, estagnado, sem sair do lugar, sem ter uma ação, porque daí depois aí não adianta só ficar reclamando, né? Que nem eu faço. Não, mentira. Não, mas não tenho medo de mudanças. Mudanças são necessárias. Você mudou. Por exemplo, você não é a mesma pessoa de há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás a gente tinha 14 anos. A gente não é a mesma. Imagine se a gente fosse a mesma pessoa. A gente não saberia A enfrentar Júlia nem a tá com os metade das negocinhos coisas. aqui no É cabelo. só porque eu não trouxe, não fala assim. Eu só trouxe um top. Eu Não, queria botar meus top aqui, mas eu só trouxe um. é. Tá, então. Não, eu ia tá ouvindo só rock ainda, eu ia estar usando All Star preto, Tirando foto com uma eu ia estar faca. numa. Nossa, meu Deus. Já fizemos dessa. Queria ressuscitar essas fotos. Saudades Orkut.
Imagine. Misericórdia. Mas acho que tem no teu notebook, hein? Essa foto acho que tá lá. Se um dia tu conseguir Não, ligar ele eu de volta. apaguei tudo depois que a gente brigou. Então tá. Então tá. Entendi a Então, assim, informação ó, aqui. mudanças são necessárias. Porque, até porque eu e a Júlia, a gente já foi brigadas, tá? A gente tem esse amor todo, mas a gente ficou um ano, acho que deu um ano, né? Sem se olhar na cara. Uhum. E até hoje eu não Quem quer entendo por saber quê. dessa história, corre lá no meu perfil, na live, na primeira live nossa que tem lá. É, a gente Aham, contou, aham. mas por que que foi? Era dos desafios que nós contamos nessa história. Não, mas por que que a gente brigou? Por quê? Não sei, por É. infantilidade. Por alguma coisinha besta. Enfim, imagine se a gente tivesse a mentalidade de 14 anos. Se a gente não tivesse essa mudança. E também se a gente não tivesse parado de se falar, a gente não ia ter essa amizade tão forte, eu acho. É verdade. Com certeza. Porque a gente precisou de uma pausa pra ver que a gente era melhores amigas, sim. Sim. Pra entender que uma precisava da outra. Exatamente. E hoje a gente discute, tá? Não pensa que a gente não discute. É. A gente discute, a Tem dias gente que a gente se trama no discorda. pau. Nossa senhora, hoje era um dia assim que eu tava com vontade de pegar a mão da Júlia e me dar um soco na cara. Tem dias que é o contrário também. Mas faz parte, faz Tem dias parte. que eu quero dar uns 3 socos na cara dela, mas Que nem eu faz falei pra minha parte cliente hoje, eu causo essa sensação nas pessoas, mesmo sem querer, às vezes. de querer dar soco. Na minha cara, no caso. Sim. Mas enfim, miga, era isso. Era essa a última pergunta. E eu acredito que também, se fosse para uma pessoa que tivesse medo, que tivesse assim, com receio de mudar, eu diria assim, não resista. Porque quanto mais você resiste, mais complicado fica para você aceitar que aquela situação é porque você pediu ou porque você precisa passar com ela, por ela. E quando você entende que é necessário passar por ela, se torna mais fácil como você resolver as situações, como você resolver cada coisa, né? Então, aceite e saiba que a gente entende que mudanças elas são complicadas e a gente só tem 24 anos, então tem muita mudança para acontecer em determinadas várias maneiras, né? E toda elas têm um aprendizado. E com certeza, de uma forma ou outra, eu vou trazer aqui, ou a gente vai abrir uma live para falar disso novamente, e que vai fazer diferença na hora de alguém assistir. Porque essas lives elas vão ficar salvas e um dia a gente vai estar assistindo essas lives e vai lembrar que tinha poucas pessoas assistindo, que às vezes a gente travava, mas que a gente estava falando bem, e o quanto fazia bem a gente estar aqui conversando sobre esses assuntos, o quanto às vezes parecia difícil a Isla estar aqui a primeira vez, o quanto foi gratificante eu trazer algumas pessoas pela primeira vez, e ainda mais esse mês, ontem a Carol estava aqui pela primeira vez, a Anne estava aqui a primeira, já esteve aqui comigo a primeira vez. Então são coisas assim que, de alguma forma, se um dia realmente fazer sentido tudo isso, eu ainda assim vou ser grata por esse tipo de mudança, porque além de eu me movimentar, eu consegui fazer com que pessoas se movimentassem a estar aqui trazendo um tipo de mensagem que vai estar e vai chegar nas pessoas certas. Nem todas vão assistir até o final, nem todas vão pegar essa mensagem, mas aquelas pessoas que assistirem um pouquinho ou a metade desse conteúdo, com certeza vai conseguir absorver alguma coisa, né? E, então isso já faz total diferença na hora da gente entender que esse é mais um ciclo que a gente está passando, mais uma meta que a gente está alcançando, mais um objetivo que a gente está traçando e que de alguma forma vai fazer sentido para alguém e principalmente para nós por estar se autodesafiando a falar assuntos nossos próprios, que às vezes muitas pessoas não teriam coragem de abordar determinados assuntos. Então, é isso. Mude, aceite, saiba que tem pessoas que entendem, que também passaram por isso e que a gente agradece a presença e que é isso. A Anne disse assim, isso aí, meninas, arrasaram. Tenham um ótimo final de semana e beijo da magra. Com certeza, Anne, a gente que agradece por você estar aí com nós até o final, até agora aqui, aturando nós falar, bem loucas, e que eu espero que você também tenha conseguido absorver o máximo de conteúdos, o máximo de coisas que provavelmente você já sabe, que você é uma mulher muito esperta também, hein, Anne? Só falta o mundo conhecer isso e que a gente tenha conseguido deixar uma mensagenzinha bem boa aqui para quem assistir. É isso. Obrigado, amiga.
Boa noite, você se cuida, Obrigada. tome mais um chazinho, um remedinho. Daqui a pouco eu tô te mandando mensagem de novo, Amém. apavorada. E muito Tá obrigada bom. por você estar aqui, mesmo com dor, mesmo morrendo, mesmo tudo resto, por você Não é ter Covid, tá, ainda assim. gente? Não é Covid. Não, não é É Covid, só uma gente. TPM. É só um útero aqui na minha barriga. É só uma. Nada demais. Mas você também foi muito forte em estando aqui e se autodesafiando, porque, como a gente falei, né? Se você não quisesse fazer, não, você não precisava, a gente remarcava ou deixava para outra hora, não tinha problema. Mas ainda assim você foi persistente e decidiu estar aqui nesse momento. E com certeza não vai ser em vão. Alguém vai. A gente vai chegar em alguém em algum momento, ou um dia a gente ainda vai lembrar disso e vai fazer total sentido. Amém. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.